nosso estudo da mediunidade. Tudo bem com vocês? Desejo que sim. Estaremos trazendo hoje a continuidade do livro Nos Bastidores da Obsessão, mais especificamente o capítulo 1, que fala um pouco sobre um exame da obsessão, né, uma análise da obsessão. E por ser um capítulo bem extenso, nós faremos uma divisão para que ele não fique tão cansativo para nós. Então, provavelmente ficarão entre 2 a 3 aulas para encerrarmos este capítulo, mas de forma que possa ser feito com tranquilidade e a gente assimilando o aprendizado. Então, vamos lá. Então, o capítulo 1, como eu falei, ele trata, né, sobre esse exame da obsessão, e ele vem falar o seguinte: entre todos os que são tidos como loucos, muitos há que apenas são subjugados. Então, aqui já está falando que há doenças psiquiátricas em que as pessoas são consideradas loucas, às vezes esquizofrênicas, ou com algum outro distúrbio, e que nada mais é já um processo de obsessão mais severo, e que precisariam de um tratamento moral, enquanto que com os tratamentos corporais os tornam verdadeiros loucos. A gente sabe que na história da psiquiatria houveram vários tipos de tratamentos que eram muito agressivos, né, e que foram utilizados hoje estão em desuso, mas que foram utilizados com uma eficácia por algum tempo, mas que logo depois foi se vendo que essa eficácia ela era muito temporária. Então, houveram vários tipos, né? Como ele vai falar aqui das duchas. Quando os médicos conhecerem bem o espiritismo, saberão fazer essa distinção e curarão mais doentes do que com as duchas. Então, porque esses pacientes, em que muitos deles, eles passam por processos obsessivos, então se fosse feito um tratamento, tanto do ponto de vista físico, com medicamentos, e o tratamento para a obsessão espiritual, com certeza o resultado ele é muito mais positivo. No caso desses tratamentos físicos, né, haviam as duchas, haviam tratamentos com choques térmicos, com choques de insulina, tiveram uns em que os médicos faziam a infecção do paciente pela malária para que ele entrasse em febre alta e convulsão, e aí via que a pessoa ficava curada da loucura, só que era temporário. Havia a lobotomia, em que se separava o lobo frontal do cérebro, as fibras, né, do lobo frontal era separada do cérebro, já que essa região do lobo frontal é tida como uma das grandes responsáveis pelas emoções e também pelos desequilíbrios. E aí acabou que virou uma mania as pessoas fazerem essas cirurgias de lobotomia, e se viam verdadeiros zumbis andando pelas ruas, né? Porque começaram a fazer em crianças que eram muito serelepes, começaram a fazer em adolescentes rebeldes, e aí como as pessoas ficavam tanto quanto sem emoção, viravam verdadeiros vegetais, andando por aí totalmente apáticos. Então é realmente um tratamento bem bizarro e ao mesmo tempo muito agressivo. E no caso também a trepanação, que era abrir um orifício na caixa craniana, para diminuir a pressão do cérebro do fluxo de sangue no cérebro, enfim. Alguns ainda são utilizados, né, principalmente essa da trepanação, ainda é utilizado em alguns rituais religiosos, e inclusive há pessoas que ainda defendem essa corrente de tratamento, mas o fato é que há avanços já hoje, e que inclusive a própria medicina ela já reconhece com o CID-10 F44, se eu não me engano, em que é tratada a obsessão também como um transe e caso de subjugação ou possessão. Então, a gente já vê que hoje há o tratamento com medicamentos,
E para quando há um médico que é espírita, que tem um entendimento ainda maior, né, a respeito disso, ele também indica o tratamento espiritual. Então, como é importante, né, que aconteça esse avanço no conhecimento e que envolva a própria área médica, para que possa ser feito de uma forma que realmente venha trazer benefícios para a coletividade, sem nenhum tipo de é, parcialidade, sem nenhum tipo de personalismo, mas simplesmente pelo fato de trazer o bem comum. Então, tudo isto, né, que está aqui em negrito, está no livro dos médiuns, né, de Allan Kardec, e aqui tem dizendo que ao tempo da publicação do livro dos médiuns, que foi em 1861, as duchas ainda eram tidas como dos mais eficientes tratamentos para as enfermidades mentais. Daí a referência feita por Kardec, que Manuel Filomeno de Miranda, né, está relembrando isso. Quem não assistiu, pode ver também no Netflix a série Freud, que tem também alguns desses tratamentos que eram realizados para as pessoas com distúrbios mentais. Vocês vão ver que a série é um tanto quanto meio tosca, meio bizarra, porque traz muita loucura, muita imaginação, enfim, traz ficção também, mas traz um pouco também da vida e obra de Freud. Não até o fim, né, até a sua morte, mas traz uma base, né, do que ele andou pesquisando. Nunca é praticada essa obsessão, né? Eu deixei aqui bem destacado. Joguem purpurina, porque obsessão só é praticada por espíritos inferiores. Então não venham com essa de que tem um espírito, tem um mentor que está aqui me dizendo que eu tenho que fazer aquilo que está. Não, então não é um espírito elevado, é um espírito inferior. Eles é que procuram dominar, impor, exigir, né? E eles é que constrangem. A verdade é essa. Então, tem que se ficar bem de olho nisso. Os bons espíritos nenhum constrangimento infligem. Aconselham, combatem a influência dos maus e, se não os ouvem, retiram-se. Então, aí está a diferença. Os maus, ao contrário, eles se agarram àqueles de quem podem fazer suas presas. Se eles veem que vão encontrar realmente eco naquele que está recebendo a sua influência, aí é que eles realmente se agarram com afinco àquela pessoa para que ele consiga fazer o que deseja. Os maus, ao contrário, se agarram àqueles de quem podem fazer suas presas. Se chegam a dominar algum, identificam-se com o espírito deste e o conduzem como se fora uma verdadeira criança. Muitas vezes também não há mais do que o desejo de fazer o mal. O espírito, como sofre, entende de fazer que os outros sofram. Encontra uma espécie de gozo em os atormentar, em os vexar, e a impaciência que por isso a vítima demonstra, mais o exacerba, porque esse é o objetivo que colima, ao passo que a paciência o leva a cansar-se. Então, aquela pessoa que começa a se irritar, porque identifica, né? Então, é essa pessoa que realmente mais vai cair, porque tem uma frase que diz, né? Somente os lobos caem em armadilhas de lobos. Então ele monta aquela armadilha. Se a gente cair e demonstrar total ignorância ao que está acontecendo, então a gente já está indo pelo caminho certo da obsessão, né? Então, o que mais se deve fazer é realmente parar para se observar. Por isso que é tão importante o autoconhecimento. O autoconhecimento e também o conhecimento de todas essas coisas para que a gente consiga identificar que aquilo não pode ser nosso, que aquilo não faz parte do nosso ser. Não faz parte do nosso ser se a gente está ficando mais agressivo, mais impaciente, mais irritado, com raiva de todo mundo.
que todo mundo tá errado, só a gente que tá certo. Enfim, tudo isso deve ser observado. E também as nossas características. Se eu sou uma pessoa, por exemplo, vaidosa, né? Mas essa vaidade começa a ficar exacerbada. O mesmo tempo, o mesmo jeito com o egoísmo, com o orgulho, enfim, né? Com diferentes características negativas ou com vícios em que começam a se exacerbar, a gente pode estar recebendo sim um empurrãozinho a mais para que isso fique ainda maior, e aí a gente deve estar pronto para identificar. E aí prossegue, né? Há espíritos obsessores sem maldade, que alguma coisa mesmo denotam de bom, mas que são dominados pelo orgulho do falso saber. Por quê? Eles acreditam estar com a plena razão e com a verdade do que estão fazendo, porque muitos deles já são nossos inimigos do passado, né? Já são os nossos desafetos do passado, e ele acredita que a justiça só será feita quando ele a fizer com as próprias mãos. Então, se você for a uma reunião mediúnica e você ouvir aquele irmãozinho infeliz falando, você, no final das contas, até às vezes pode dar razão a ele. Falando, né? Brincando, mas é muito interessante, porque eles trazem todos os seus motivos. Eles dizem, olha, eu estou perseguindo essa pessoa por conta disto, 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 disto. E alguns trazem toda uma motivação. Então, você, no final das contas, você diz, ele está se sentindo injustiçado e está fazendo a justiça com as próprias mãos, que é totalmente errado, porque nada mais é do que uma ignorância, né? Ignorância das leis de Deus, ignorância da justiça da reencarnação, em que aquele encarnado, ele vai quitar com seus débitos, então não precisa ele vir, né, fazer essa justiça. Aquela pessoa que cometeu o equívoco, ela vai quitar com seus débitos mais cedo ou mais tarde, né? Que a própria reencarnação, ela já faz parte dessa lei de justiça. Mas, enfim, sigamos. Obsidiados sempre os houve em todas as épocas da humanidade, desde que o mundo é mundo e que os humanos são humanos, né? Porque desde que há espíritos, tanto encarnados como desencarnados, existe o processo de obsessão. Repontando vigoroso fenômeno mediúnico em todos os povos e em todos os tempos, oferecendo roteiros iluminativos para muitas civilizações, foi também veículo de pungentes dramas de vultos que se celebrizaram na história. Então ele vai falar aqui de Nabucodonosor, né, que ele era perturbado por espíritos vingadores, Tibério, né, que também esteve na época de Jesus, né, a época de Jesus era o reinado de Tibério, e aí também dominado por espíritos impiedosos, ele era extremamente cruel, Nero, que também mandou assassinar a própria esposa, a filha, enfim. E, no entanto, a epopeia do sublime evangelho, que desfila ao lado de Jesus em larga escala, os atormentados por espíritos infelizes, que também, né, tem algumas passagens em que Jesus teria feito a desobsessão de alguns encarnados, né, que estavam passando por esse processo. E aí nós podemos seguir, né, falando sobre esses registros históricos. E depois deles, os registros históricos apresentam loucos de nomenclatura variada, né, que estão às voltas com essas entidades. E aí é que a gente vê, né, as casas de saúde mental totalmente lotadas, porque ainda na modernidade essa obsessão ela é também extremamente exacerbada e parece que está cada vez crescendo mais, né? À medida que a população vai crescendo, também vai crescendo o número de casos de obsessão e que são tidos como puramente distúrbios mentais, muitas vezes. E aí Kardec assevera, né? Não foram os médiuns nem os espíritas que criaram os espíritos. Ao contrário, foram os espíritos que fizeram haja espíritas e médiuns.
Gente, essa passagem, eu estou trazendo a reflexão sobre ela, está bem lúcida, bem esclarecida no primeiro capítulo do livro dos Médiuns. Então, vocês indo até lá, vocês vão ver que esse capítulo ele é bem filosófico e o título dele é Há Espíritos, em que Kardec vem primeiro, antes de trazer a obra, o livro dos Médiuns, ele vem trazer essa reflexão, porque é um ponto de partida, né? Então, não existem médiuns nem mediunidade se não houver espíritos. E aí também não existiria espiritismo se não há espíritos. E aí vocês podem ir lá que estará sendo colocada no canal esse capítulo do livro dos médiuns, tá? Vamos prosseguir. Não sendo os espíritos mais do que as almas dos homens, é claro que há espíritos desde quando há homens. Por conseguinte, desde todos os tempos, eles exerceram influência, tanto salutar como perniciosa sobre a humanidade, porque muitas das intuições, né, que os médiuns inspirados têm são feitas por espíritos. E a faculdade mediúnica não lhes é mais do que um meio de se manifestarem. Então, tanto pode sofrer obsessão quem é médium ou não. Então, há pessoas que, inclusive, não querem desenvolver sua mediunidade porque acha que se desenvolver a mediunidade vai ser obsidiado. E não é isso, gente. A obsessão, ele existe tanto para quem é médium como para quem não é, né? O cair na obsessão, muito pelo contrário, o cair no processo obsessivo, se for um médium que estuda e que é disciplinado, ele dificilmente cairá num processo obsessivo, né? Enquanto que uma pessoa que não tem mediunidade e nem sabe o que vem a ser a existência dela e de que ela pode sofrer a influência dos espíritos de qualquer forma, essa sim mais facilmente pode cair nesse processo, sem nem saber o que é. Então, não lhes é mais do que um meio de se manifestarem os espíritos. E em falta dessa faculdade, fazem-no por mil outras maneiras mais ou menos ocultas. Então, gente, grifem, joguem purpurina, soltem 10 foguetões, porque essa passagem aqui é extremamente importante para se entender. Obsessão não é somente para médiums, é para qualquer um. Sendo espírito encarnado ou desencarnado, a obsessão ela pode acontecer. Porque, inclusive, há obsessão entre desencarnados, como há obsessão entre encarnados também, né? Não é só entre desencarnados e encarnados, a gente vai ver isso mais à frente. Os meios de se combater a obsessão variam de acordo com o caráter que ela reveste e elucida as imperfeições morais do obsidiado, constituem frequentemente um obstáculo à sua libertação. Então, por que é que há pessoas que saem de um processo obsessivo e entram em outro? Libertam-se de um espírito e ganham mais 10, porque ela ainda não corrigiu as suas características do vício, do defeito, aquela característica que está sendo o grande alimento para o processo obsessivo. E a obsessão, todavia, ainda é hoje uma terrível escolha à paz e à serenidade das criaturas. Com origem nos refolhos do espírito encarnado, obsessões há em escala infinita. Já falei de algumas aqui, né? E, consequentemente, obsidiados também existem em infinita variedade, sendo a etiopatogenia de tais desequilíbrios genericamente denominada de distúrbios mentais, mais ampla do que a clássica apresentada, merecendo destaque aquela com a denominação causa kármica. Então, sempre se põe, principalmente os espíritas, né, trazendo já essa crença de outras religiões, né, sobre karma. Então, também acredita que a obsessão ela pode ser um processo kármico, né, já que viria a ser consequência de suas atitudes em uma existência precedente, que antecedeu, né?
Então, jornaleiro da eternidade, o espírito conduz esses germes kármicos, que facultam o convívio com os desafetos do pretérito, ensejando então a comunhão nefasta. E, todavia, não apenas o ódio, como se poderia pensar, é o fator causal das obsessões. E nem somente na Terra se manifestam os tormentos obsessivos. Então, olha só, não é somente no plano físico. Além da sepultura, nas regiões pungentes e aflitivas e reajustes imperiosos e despertamentos inadiáveis das consciências, defrontam-se muitos verdugos e vítimas, começando ou dando prosseguimento aos nefandos banquetes de subjugação psíquica em luta e em término de extermínio impossível. Há obsessores, inclusive, que eles tanto atormentam o encarnado que a pessoa comete suicídio e quando chega do outro lado, essa vítima ainda continua sendo perseguida porque aquele obsessor quer realmente exterminá-lo. Só que esse extermínio é impossível, né? Porque o espírito ali continua. Obsessores há milenarmente vinculados ao crime, em estruturas de desespero invulgar, em que se demoram voluntariamente. Muitos já foram esclarecidos, muitos já tentaram se trabalhar com eles, mas eles persistem, né? Porque o seu ódio é maior do que a sua vontade de realmente evoluir, envergando indumentárias de perseguidores de outros obsessores menos poderosos. Inclusive, no livro Amanhecer de uma Nova Era, Manuel Filomeno de Miranda vem trazer o caso de um rabino em que ele se tornou um líder, né, dentro daquela região infeliz, né, do mundo espiritual, tendo um poder sobre outros obsessores, de poder menor, mas que poderiam trabalhar para ele junto às casas espíritas, causando grandes transtornos. Então, perseguindo outros obsessores menos poderosos mentalmente, que são também escravos deles e que se nutrem às suas expensas, emanados por forças vigorosas e cruéis. Muitos deles criam, gente, como se fossem correntes, literalmente, se tornam como que escravos desses espíritos de maior poder, né? E eles ficam como que atados a esses outros espíritos. São processos hipnóticos, né? Em que muitas vezes o tratamento é muito longo junto a esses espíritos. Eles muitas vezes vêm várias vezes para a reunião mediúnica, são trazidos pelos assistentes espirituais. Alguns realmente é um tratamento muito longo para poder se libertar dessas amarras. Na Terra, igualmente, é muito grande, gente, essa parte também é importantíssima. O número de encarnados que se convertem por irresponsabilidade e invigilância em obsessores de outros encarnados. Então, aquelas relações muitas vezes abusivas, em que a pessoa, inclusive, se sente atada, né? Porque acredita que aquilo é uma forma de amor que a pessoa está demonstrando, só que é uma forma de poder, e não deixa de ser um processo obsessivo também, em que um está obsidiando o outro e um consegue atar o outro a si através ou da questão econômica ou a questão da autoestima, de querer mostrar que o outro sem ele não é nada, né? De que se o deixar vai virar um ninguém. Enfim, são várias formas em que isso pode ocorrer. E da mesma forma que existe no mundo espiritual, há aqui também na Terra. Então, estabelecendo um consórcio de difícil erradicação e prolongada duração, quase sempre em forma de vampirismo inconsciente e pertinaz. Às vezes, até quando acontece entre um casal, às vezes eles até se separam e a obsessão continua. São criaturas atormentadas, feridas nos seus anseios, invariavelmente inferiores, que, fixando aqueles que elegem gratuitamente como desafetos, os perseguem em corpo astral, através dos processos de desdobramento inconsciente.
Então, às vezes, é uma relação de amor doentio, né, de um amor que adoeceu, como também as relações de ódio, né, que é pessoas que se têm inveja uma da outra, enfim, que já às vezes vem de um passado bem remoto, mas que se reencontram aqui. Então, às vezes, eles se encontram, inclusive, em corpo astral, né, durante o sono físico, através dos processos de desdobramento inconsciente, prendendo muitas vezes nas malhas bem urdidas da sua rede de idiosincrasia esses desacisados morais, que então se transformam em vítimas portadoras de enfermidades complicadas e de origem clínica ignorada. Então, muitas vezes, tanto a vítima quanto o algoz, eles podem adoecer, né, por causa desse vampirismo que está sendo realizado e muitas vezes nem identifica do que foi, não sabe que é um processo psicossomático. Na verdade, a pessoa está sendo vampirizada, literalmente, né? Se sente muito cansada, muito fadigada, mentalmente exausta, né? Porque suas emoções começam a ficar totalmente perturbadas e aí é bom ficar sempre de olho e se observar. Outros ainda, afervorados a esta ou aquela iniquidade, fixam-se mentalmente a desencarnados que efetivamente se identificam. E aí fazem-se obsessores destes, amargurando-os e retendo-os as lembranças da vida física, em lamentável comunhão espiritual degradante. Também ocorre, gente, entre encarnado e desencarnado, em que às vezes a pessoa perdeu um parente muito querido e tudo, e o encarnado não dá sossego para este espírito que está querendo, né, está buscando a paz, nem que seja após o túmulo. E a gente já chegou em algumas reuniões mediúnicas a receber mensagens, por exemplo, de filhos em que partiram, né? E a mãe, por exemplo, não o deixa em paz. Em que a mãe todo santo dia fica chamando por ele, chorando por ele, mantendo o quarto do mesmo jeito e não o liberta. Então, por isso que é tão importante, né? O esclarecimento, principalmente quando a gente crê que a vida continua e que aquilo deve ter tido um propósito, né, para acontecer, de o filho partir antes do que os pais. Então, quando existe essa compreensão, é um grande auxílio para o processo de busca pela paz desse espírito. Além dessas formas diversificadas de obsessão, outras há, inconscientes ou não, entre as quais aquelas produzidas em nome do amor tiranizante, as que se demoram nos invólucros carnais, o que eu falei, né? Atormentados por aqueles que partiram em estado doloroso de perturbação e egocentrismo, ou entre encarnados que mantêm conúbio mental infeliz e demorado. Então vejamos como o processo obsessivo, ele é muito complexo, né? E ao mesmo tempo é fácil de compreender a sua base. Então que possamos nesse estudo do livro Nos Bastidores da Obsessão trazer um pouco dessa base, né, do que é a obsessão e como ela pode ocorrer, porque o livro nada mais traz do que um exemplo de como pode ocorrer o processo obsessivo dentro de um lar, né? Mas que existe uma grande gama de obsessões e que tanto é assim que Manuel Filomeno de Miranda traz muitas obras sobre esse assunto, porque ele traz diferentes exemplos de como pode ocorrer e espero que tenha ficado bem compreendida essa primeira parte do primeiro capítulo, né, desse livro e que possamos ter a coragem e a motivação necessária diariamente para dar prosseguimento, tá bom? Me coloco à disposição, como sempre, para os debates, as sugestões, as dúvidas. Estou sempre por aqui. Um forte abraço a todos, gente, e até a próxima. Tchau, tchau.